Então, outra coisa do projeto detalhado agora é o acompanhamento do cronograma. Agora não dá mais para você fazer uma análise, agora você vai acompanhar o cronograma. E aí que os pepinos começam a aparecer. Por exemplo, o prazo de entrega de equipamentos e instrumentos que você não previu. Por exemplo, você achou que seria a pronta entrega. Aí o fornecedor liga para você e fala que o equipamento está preso na alfândega, vai levar 2 meses para ele ser liberado. Paciência, né? Instrumentos, também acontece muito disso, dependendo do instrumento, principalmente quando tem importação no meio, dá muito problema, porque você nunca sabe quando vai prender o equipamento, e esse equipamento simplesmente ele fica ali preso, esperando a liberação e não chega na obra. Existem os atrasos inerentes do projeto, né? Os atrasos que a projetista vai acabar incorrendo, porque muitas pessoas trabalhando ao mesmo tempo, isso gera um pouco de estresse, e os atrasos da montagem, que também ocorrem muito, ou seja, o projeto vai atrasar, geralmente ele atrasa. Eu até agora eu não vi um projeto que saiu no prazo. Eu vi projetos com pouco atraso, ou projetos com muito atraso, ou projetos com atraso espetacular, né? Como alguns projetos que a gente vê aí que foi toda a montagem e ele está esperando lá parado. Algumas refinarias estão paradas até hoje, porque acabou o dinheiro, pararam o projeto e deixaram lá. Então, projeto normal prevê um atraso. Fazendo a nossa comparação com o nosso projetinho pequeno da nossa casa, você já vai pensar na posição e no tamanho dos móveis que você vai colocar. Isso é muito importante. Por exemplo, como eu disse para vocês, aconteceu comigo de eu colocar a cama e o guarda-roupa, só que era uma casa alugada, então não tive como prever antes. Eu coloquei a minha cama e o meu guarda-roupa, e quando eu abri a porta do guarda-roupa ele batia na cama. Paciência. Onde haverão tomadas? Aí, para os meninos, uma dica pessoal minha: coloque uma tomada em cima da pia. Por quê? Porque você tem mixer, porque você tem outros equipamentos, outros eletrodomésticos que fica mais fácil você utilizar em cima da pia, porque é um lugar fácil de você limpar, de você lavar, né? Não sei se as engenheiras concordam comigo, mas é um lugar fácil de você limpar, lavar, enfim. Colocar uma tomada em cima da pia eu acho uma boa pedida, principalmente quando a pia tem aquele espaço maior para você poder trabalhar, não só a cuba, né? Tem um espaço maior para você poder manusear, de preferência um pouco mais longe da cuba, né? Para não ficar respingando água na tomada, mas ali é um bom lugar para colocar a tomada. Também do lado, na cabeceira da cama, é um lugar espetacular para você colocar uma tomada, para você botar o seu celular para carregar. Se você for casado, por exemplo, coloque 2, uma de cada lado, porque a sua esposa também vai precisar, ou o seu marido vai precisar. Os pontos de água, onde eles vão ficar? Isso é uma coisa bem interessante. Já define onde vai ficar o vaso, onde vai ficar a pia, onde vai ficar o chuveiro. Porque se ele mudar de lado, como que você vai passar esse cano depois? Então, já define onde vai ficar cada um dos móveis. Limpeza, de novo, aí é uma outra tia, tá? A minha outra tia, ela fez uma casa com projeto, com uma arquiteta. E a arquiteta adora coisa redonda, adora clarabóia, adora essas coisas. E a arquiteta da minha tia, ela colocou uma clarabóia linda no segundo andar. Aí ela fez um espaço vazado, redondo assim na sala, ficou bonito, ficou espetacular o lugar. Beleza. Como é que você limpa essa clarabóia? Não tem como abrir. Você teria que limpar ela de baixo para cima, só que ela está muito alta. Você não consegue alcançar a clarabóia para limpar. Então ficou bonito, mas um pouco difícil de limpar.
que é o que eu falei para vocês. É a hora de pensar na operação. É a hora de pensar no dia a dia. Nem sempre o que fica bonito fica funcional. Por exemplo, uma coisa que aconteceu também você quer colocar uma geladeira duplex na sua casa. Só que para entrar com a geladeira duplex, você precisa de espaço de manobra. Aí você faz um corredor estreitinho e você não consegue manobrar a geladeira duplex para entrar. Você tem que pensar que a geladeira duplex não é só o espaço dela que precisa existir. Precisa existir todo o caminho para ela passar e entrar. Então, isso já tem que ser previsto. Aí chega a parte divertida do projeto, né? Que é o apoio à montagem. É aqui onde vai aparecer todos os erros do projeto. É aqui onde vai ter todas as confusões possíveis e imagináveis num projeto. É no apoio à montagem, geralmente feito pela projetista. Geralmente a projetista manda um engenheiro para já ir acompanhando as obras desde quando começa a terraplanagem. Então já tem uma pessoa lá acompanhando. Por que precisa acompanhar? Porque a montadora fatura conforme ela vai avançando. O interesse da montadora, aí você está brigando com o interesse da montadora e o interesse do cliente. O cliente quer a obra pronta o quanto antes. Você quer tempo para fazer o seu projeto. E a montadora quer montar logo. Porque ela montando, ela recebe. Então, você está controlando os interesses e indo contra. A montadora ela vai montar para faturamento. Tenha projeto ou não. Ou seja, se chegar, e acontece, se chegar o material na obra e a montadora viu a oportunidade de montar, ela monta. Se não tiver ninguém olhando, ela monta e depois de montado, mas agora já está montado. Chega o projeto, já está montado. Eu vou dar alguns exemplos desse já está montado que aconteceram comigo. Então, como você já começou atrasado, pensa nisso. O projeto ele tem que ser uma coisa rápida. Então, aquela pessoa que fica ali esmerando, né? Cuidando, alisando muito, ela acaba prejudicando, porque vai ser feito pela obra, vai ser feito errado geralmente, e depois para consertar é uma confusão, porque daí um culpa o outro. Não tinha projeto, o material estava aqui, eu montei e agora eu não vou desmontar porque vocês não mandaram o projeto. E daí você fala, não, mas você não tinha que ter montado sem projeto. Mas o material estava aqui. Acontece muito, por exemplo, você especifica, eu quero um tubo de aço inox 316L para esse fluido. Aí a montadora chega lá, nossa, mas eu tenho um tubo de aço carbono aqui sobrando. Vamos fazer essa tubulação então, de aço carbono mesmo. Tem que ter alguém ali para olhar e falar, opa, não, parou. Não vai fazer de aço carbono, o material é outro, tá aqui especificado, vocês vão fazendo o material que tá especificado. Por exemplo, um problema que teve, que eu vi acontecer, orientação de bocais. No projeto detalhado você faz a orientação dos bocais, ou melhor, você valida a orientação dos bocais, porque ela já tem que ter sido previamente feita na engenharia básica. Então, pode ter faltado um bocal para um termômetro, ou para um pressostato, ou alguma coisa assim, mas os bocais principais já têm que ter sido colocados. A boca de inspeção, respiro, bocal de entrada, bocal de saída já tem que ter sido colocados no local correto. Aconteceu uma vez dessa orientação de bocais ficar esmerando muito para fazer a orientação dos bocais e fabricaram o tanque, chegou o tanque na obra e quando foram ver, o guarda-corpo da escada ele ia ser chumbado em cima da boca de inspeção. Acabou dando uma interferência que não foi prevista. Por quê? Porque ficaram
esmerando muito. Por isso que é importante a comunicação entre todos os integrantes do projeto. Precisa haver essa integração. Você tem que falar com as outras áreas. Não adianta, eu faço o meu. Não, você vai ter interação com as outras áreas o tempo todo. E não adianta não querer, não gostar, eu não gosto de engenheiro civil. Vai ter que chegar e conversar com o engenheiro civil, porque o seu trabalho, o seu bom trabalho, depende do trabalho dele. Porque se você errar ou ele errar, é a projetista que errou. Não foi ele nem você, foram todos. Então, trabalhar em conjunto aí é muito importante. Por exemplo, teve um caso de a montadora fazer um pipe rack, aí é um exemplo do que acontece pela pressa da montadora. A montadora, ela construiu o pipe rack vindo de pontos distintos para se encontrar no meio do caminho. Foi o jeito que ela achou de adiantar a obra, né? E já ir construindo o pipe rack para já ir faturando. Só que quando chegou, quando encontrou o pipe rack, ele encontrou errado. Por quê? Porque havia um erro na base. Porque alguém errou a posição dos pés do pipe rack. Então o pipe rack veio de um lado com uma posição, do outro com outra. Quando chegou, o pipe rack não encontrou. Outro caso que aconteceu, ficou muito marcado para mim, foi a posição de uma torre de resfriamento. Ela foi errada em 5 centímetros. Com certeza, muita briga, porque daí a montadora culpa a projetista culpa a montadora, mas quando foram ver, o erro tinha sido da montadora mesmo. Eles erraram em 5 centímetros a posição da base da torre. A torre ficou 5 centímetros deslocada. Você pode pensar, 5 centímetros não é nada. É, quando você vai montar o tubo, dá a diferença de 5 centímetros. E aí? O que você faz? Você desmonta tudo e monta de novo 5 centímetros para o lado? Ou, como foi feito, você faz uma adaptação, uma curva meio, né, para conseguir emendar as tubulações, que é o mais rápido, o mais fácil, porém o menos estético ser feito. Mas não interessa tanto a estética, mas a funcionalidade. Esses erros não deveriam acontecer, não poderiam acontecer. Por que eles acontecem? Porque existe a pressa da montadora de fazer logo o empreendimento e os atrasos da projetista, né? Que, como eu disse para vocês, a projetista ela já começa atrasada. Ela não tem tempo para se esmerar muito.